Para muitos, a Rainha Elizabeth II foi uma inspiração no quesito dever e sacrifício. Mas para mim, eu tirei uma grande e poderosa lição sobre relacionamentos com ela. Fica até o final que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrita no canal, clica aqui no botãozinho inscreva-se e curte também para que essa publicação possa ir mais longe. E agora, vamos para o assunto de hoje. Mas antes de trazer a maior lição que a Rainha Elizabeth me traz para o casamento, em relação ao casamento, eu queria trazer um pouco de contexto para vocês. A Rainha Elizabeth II com o Philip foi casado por mais de 73 anos. Eles eram primos distantes, mas se conheceram quando ela tinha 13 anos e ele 19 anos. Ao contrário do que muitos pensam, ela não se casou depois de se tornar rainha. Ela já era casada, inclusive com filhos, depois que assumiu o trono. E ela assumiu o trono justamente porque o tio dela, que era para assumir o trono, abdicou do poder e ela teve que assumir o poder como uma das parentes ali mais próximas, né, na linhagem. Algo que chamou muita atenção para mim é que no aniversário de 50 anos de casado deles, ela dizia que Philip era o seu apoio e permanência. Ah, que fofinhos, né, gente? Mas diante desse dever e desse sacrifício, muitas pessoas perguntavam se eles eram realmente felizes. E assistindo a série The Crown, eu vi que uma coisa ficou muito marcante, que é inclusive uma das maiores lições para mim. Ela fala na série: casamento não é uma opção pra gente. Isso no meio de uma crise que eles estavam passando, ele se sentia meio pequeno, né, em relação a tantos atributos que ela tinha em relação a ser rainha, e ele ali era apenas o acompanhante dela. Então, diante daquela situação, ela fala: olha, separação não é uma opção pra gente, o divórcio não é uma opção pra gente. Isso pode parecer um pouco controverso, né? Porque as pessoas podem achar, é porque ela botou o dever dela acima do amor. Mas eles já eram pombinhos antes dela se tornar rainha. Então, eu acredito que eles se amavam muito, muito mesmo, independente dela ser rainha ou não. E a maior lição realmente que eu tiro para mim, pessoalmente, para o meu casamento, é que separar não é uma opção para nós. E no mundo que a gente vive, com tantos relacionamentos quebrados, fragilizados e que duram assim pouco tempo, as pessoas acham isso um absurdo, porque, mas porque se eu for maltratada, porque se o marido me bater, porque a pessoa tem que saber o seu lugar. Tem tantas opiniões contrárias ao casamento, ao matrimônio, que a gente fica perdido em meio de tantas coisas, né? Mas o casamento nada mais é do que uma aliança, é um compromisso formado. E eu vejo muito nitidamente isso na vida da Rainha Elizabeth e do Philip, que eles tinham esse compromisso, primeiramente diante de Deus e segundo diante do povo, né? Então a gente também tem que ter essa responsabilidade. Primeiro, o nosso compromisso ele deve ser com Deus, de honrar a Deus primeiro e então honrar o nosso esposo, nossa esposa, porque essa é a forma que Deus escolheu para que nós possamos ser família aqui na Terra. Então, para mim, casamento tem que sim que durar a vida toda, até que a morte separe, né? Como a Bíblia fala, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Mas aí tem a questão do divórcio, né? Que é permitido o divórcio. Por que é permitido o divórcio? Por causa da dureza do coração do homem, né? Por causa do pecado do homem. Então isso faz com que a nossa fragilidade, digamos assim, né? Nossos impulsos, nossos desejos carnais, eles sobressaiam. Então Deus fala assim, então por causa do seu pecado, né, por causa das suas vontades, do seu desejo, você pode, mas não é o plano original de Deus para a raça humana. O plano original de Deus é que as pessoas elas fossem família, felizes, né? E aí o homem, infelizmente, foi distorcendo ao longo do tempo. Uma outra coisa também é que as pessoas elas não gostam de construir ou não querem construir um relacionamento. A gente vê muitas vezes um casamento sendo descartado, sendo destruído, sei lá, depois de tantos anos, porque a pessoa não sabia fazer alguma coisa direito. Eu vi esses dias, gente, uma notícia que um casal famoso, cada um, depois de acho que 2 anos de casados, não sei, cada um vivia na sua casa. Era tipo assim, o mesmo condomínio, o mesmo apartamento, né, o mesmo andar, mas viviam em casas diferentes. E eu achei aquilo um absurdo de como que esse casamento ele sobrevive. Porque as pessoas não querem mais ter esse contato, gente, entre um e outro. Eu acho isso um absurdo. Inclusive, me fala aí a sua opinião, né? O que vocês acham sobre esses casamentos que são, assim, meio desajustados, né? Um não mora na casa do outro. Ou um só se vê, sei lá, a cada 2 anos. Minha gente, isso não existe. Não existe, né? Mas me fala aqui a sua opinião sobre isso. Deixa nos comentários para eu saber.
Então, o casamento, ele é essa construção e a gente precisa ir edificando essa construção dia após dia. Cada um de nós tem alguma coisa a melhorar ou a tirar de nós, né, de certa forma, para que a gente possa fazer o outro feliz e o outro fazer a gente feliz também. A Bíblia fala que essa questão do casamento, ela é tão séria que Deus compara a nossa relação com Ele como um casamento. Então imagina, às vezes a gente olha assim, mas o papel do homem em relação ao casamento é pouco, né? Tem que amar como Cristo ama a igreja. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Imagina como é esse amor sacrificial. Aí o da mulher tem que ser submissa, não sei o quê. A pessoa pensa, é mais leve, né? Entre aspas, né? Porque até isso as pessoas distorcem. Mas muitas vezes a gente olha para o papel do homem e pensa, é só isso. Gente, é um sacrifício danado para que a gente possa ser ali cuidada, né? Como Cristo cuida da igreja, como Cristo ama a igreja. Então, em um mundo de relacionamentos tão complicados e tão distorcidos e tão jogados fora, né, como as coisas são feitas hoje em dia, a gente precisa se posicionar como essas pessoas que são diferentes, que fazem a diferença e que são a diferença, que inspiram outras pessoas que não acreditam no casamento, que não acreditam nessa instituição, nessa aliança, nesse compromisso. Nós precisamos ser essas pessoas que se posicionam. Então, se você, por exemplo, que teve uma família desestruturada, você não precisa passar isso adiante. Você pode sim ter um casamento feliz, um casamento renovado, um casamento novo. Por quê? Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou pede. Mas a gente precisa se colocar nessa posição de entender de Deus qual é a decisão correta, como ser sábio nas nossas decisões e assim ouvir a voz dele em todas as situações que a gente vê, e isso é algo assim muito nítido, porque quando a gente toma atitudes erradas, as consequências elas vêm, e geralmente são consequências muito grandes em relação ao casamento, né, porque a gente não tem a maturidade, né, da aliança. Aí acontece como acontece geralmente nos relacionamentos, né, joga fora como se pudesse ser substituído por outro, e não é assim. Então, uma dica que eu dou pra você, que inclusive quer casar ou tá aí pensando, acho que eu não vou casar não. Casar é ótimo, gente, é bom, Deus nos fez para ser família, mas a gente precisa casar com instrução. E o que eu quero dizer com instrução? A gente precisa aprender com pessoas mais velhas, com casais mais velhos e felizes, que a gente se inspira, para que a gente possa tomar conselhos sábios, né? As pessoas que são mais velhas geralmente aprenderam mais que a gente, erraram, mas também aprenderam mais. Então, por que não aprender com os erros dos outros, né? Isso é sabedoria. E é isso, gente. O maior conselho que eu dou para vocês é aprendam com outras pessoas a como ter um relacionamento feliz, mas isso também é importante a gente entender que a Bíblia, ela é a maior fonte de inspiração para a gente em todos os sentidos da nossa vida. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre essa lição que ficou tão marcada para a minha vida e para a vida do meu esposo Vinícius? Eu espero que sim. E se você gostou desse conteúdo e acha que eu deveria, né, trazer mais coisas em relação a casamento e relacionamentos, é só colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.